Olá pessoal, meu nome é Giovanni e gostaria de fazer um comentário de uma passagem que se encontra no livro de Amós, capítulo 8. Então eu quero fazer esse comentário daquilo que eu entendi, né, depois de sair do sistema religioso. Ora bem, no livro de Amós, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 9, em outras palavras, fala essa passagem sobre a falta de amor ao próximo que haveria sobre a face da terra, durante o período da humanidade aqui na terra. Lembrando que o Messias, quando esteve cá, ele simplificou os 10 mandamentos do Pai, do Criador, em dois, né? Amar ao Pai sobre todas as coisas, né? E amar ao próximo como a ti mesmo. Só que, para que os homens não seguissem esse mandamento, o Deus desse século, né, o anjo caído, né, o diabo, né, na pessoa de Moisés, né, ele tentou, né, esconder, ocultar dos homens, né, a lei do Pai, né, a lei do Criador, que eram os 10 mandamentos. Né. Então, como ele fez isso? Né? Então, ele ocultou então os 10 mandamentos dentro da arca, de forma que ninguém podia ter acesso a essa arca, que qualquer que tocasse nessa arca morria, né? E apresentou aos homens, né, os mais de 600 preceitos, né, de Moisés. Qual era o objetivo de Moisés então? Né? Era que fazer com que os homens, ao invés de seguir o Pai, o Criador, nos seus 10 mandamentos, né, seguisse então a lei de Moisés e se esquecesse, né, da lei do Criador. E isso fica claro, né, isso fica visível, né, quando o Messias veio a essa terra, né, e ele falou bem claro, olha, ele disse bem claro, né, eu não vim, né, anular a lei, né, eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. Então, qual lei que ele veio cumprir? A lei de Moisés ou a lei do Pai? Então, ele veio cumprir a lei do Pai. Uma prova disso é que quando na lei de Moisés fala sobre adultério, a lei de Moisés fala, ó, aquele que for pego em pleno ato de adultério, seja apedrejado até a morte. Então, quando chega o Messias, é introduzida a presença dele naquela mulher adúltera, né? Que a Bíblia fala que foi colocada a mulher adulta na frente dele, né, para ser apedrejado. Então, se o Messias estivesse seguindo a lei de Moisés, ele seria o primeiro a pegar a pedra e atirar nela para matá-la, porque isso dizia a lei de Moisés. Mas a lei do Pai falava: não matarás, ponto, independente de qualquer situação, não matará. E o que o Messias fez? Obedeceu a lei de Moisés ou obedeceu a lei do Criador, a lei do Pai? Então, ficou claro lá que a mulher continuou viva, ou seja, o Messias obedeceu os 10 mandamentos e não a lei de Moisés. Só que nem todos os homens tiveram esse entendimento da lei do Criador e da lei de Moisés. Então, por isso, sabendo disso, então o Messias, ele então simplificou os 10 mandamentos em dois. Primeiro, amar o Pai sobre todas as coisas, né, e amar o próximo como a ti mesmo. Então, cumprindo esses 2 mandamentos, qualquer pessoa, né, tem acesso ao Pai, ao Criador. Então, isso que o Messias fez, né, simplificou então os 10 mandamentos para que não houvesse mais confusão com relação à lei de Moisés, né, a lei do diabo. Então, aqui no capítulo 8 de Amós, do versículo 1 ao versículo 9, fala basicamente sobre essa falta de amor ao próximo. Isso fica bem claro, né, quando chegamos no versículo 5 de Amós 8. Aqui diz assim, ó, o povo falando, né, os maiorais falando, ó, quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapato, e depois venderemos as cascas do trigo. Então, esses 2 versículos aqui deixa claro que o que iria imperar no mundo era a falta de amor ao próximo. Bom, então quando chegamos aqui no versículo 10 dessa passagem
diz que essa falta de amor ao próximo, essa iniquidade que iria imperar no mundo, ela teve um início, mas ela também teria um fim. Então, quais eram um dos sinais, ou os sinais, né, que estaria já próximo do fim da iniquidade do homem sobre a face da terra? Então, essa passagem diz que o sol iria se pôr ao meio-dia e o dia iria virar noite em plena luz do dia. Então, esses eram alguns dos sinais, né, que já estaríamos no fim da maldade humana sobre essa terra. E quando chegamos no versículo 11, aqui no versículo 11 fala mais ou menos assim, ó: eis que vem dias, diz o Criador, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra das Escrituras. E irão errantes de um mar até outro mar, do norte ao oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Criador e não a encontrarão. Naqueles dias, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Ora bem, então aqui diz, né, em outras palavras, conforme o meu entendimento, né, que iria chegar, né, ou vai chegar para a terra, né, uma fome da verdade, uma fome das Escrituras. Por quê? Porque eu tive esse entendimento. Porque, por graça do Criador, né, ele me resgatou de dentro do sistema religioso. Então eu pertenci dentro do sistema religioso, né, e por mais que eu lesse, por mais que eu estudasse, por mais que eu procurasse informação, né, na Bíblia, né, eu nunca teria o entendimento que o Pai me concedeu depois que eu saí de lá. Então o Pai, né, o Criador, ele me resgatou desse sistema religioso, e só a partir daí é que ele começou a abrir meu entendimento, né, para me mostrar realmente o que ele quer de nós, o que ele deseja de nós. Então, o que acontece normalmente com a humanidade? Quando a pessoa quer uma ligação com o Criador, né, quer uma ligação com o Pai, né, então as pessoas se metem dentro de um sistema religioso qualquer, independente do rótulo, do título. Quer ser protestante, católico, não interessa. Essas pessoas, quando quer ter uma ligação com o Criador, se mete dentro de um sistema religioso. Só que as Escrituras nos diz claramente que o Criador, ele não habita em templos feitos por mão de homens. Então, o que podemos deduzir com isso? Né? Que não há sobre a face da terra nenhum sistema religioso que tenha uma ligação direta com o Criador, porque não existe. O Criador não habita em templos feitos por mão de homens. Só que o que acontece então com as pessoas que entram no sistema religioso? Essas pessoas então ele tem uma cauterização da mente. Então as pessoas começam então a barganhar, né, ou tentar barganhar com o Criador, que na verdade não é com o Criador que estão barganhando, né, mas sim com Deus desse século. Pode ser Jeová, Jesus e de qualquer nome que vocês queiram colocar aí, né, que cumpre com o requisito das Escrituras com relação a Deus desse século. Então, quando a pessoa está dentro desse sistema religioso, que a pessoa ainda não foi, não teve a mente aberta e não teve um chamado do Pai para sair, né? Então as pessoas ficam como que com a mente cauterizada, de forma que quando você começa a falar com essas pessoas, né, com relação ao Criador, né, com relação, né, ao futuro, com relação à grande tribulação, com relação às coisas realmente do Criador, as pessoas elas se fecham, né, para não ouvir o que você está tentando transmitir. E quando você fala então com relação ao fim dos tempos, aí é que eles não querem mesmo ouvir, né? Diz que isso é daqui para muito tempo, isso não é para agora, isso é... Inventa uma série de escape, né, para não entender, né, para não ouvir esse tema, né? Ora bem, só que aqui em Amós 8, versículo 11, fala que o Pai vai enviar essa fome e essa sede, né, das Escrituras, da verdadeira Escritura. Então, o entendimento que eu tive dessa passagem é que hoje nós temos à nossa disposição aqui, né, um leque de oportunidade, né, para termos um entendimento das Escrituras, para conhecermos realmente a vontade do Criador, né, com relação ao futuro. Só que esse entendimento que o Criador nos deixou, nos tem dado, não vai durar por muito tempo, né? Então,
nós já sabemos pelos acontecimentos, né, que já estamos já nas últimos instantes, né, dessa possibilidade de entendimento antes de entrarmos no período da grande tribulação. Então, quando você fala com as pessoas sobre esse tema, então eles não querem saber, né? E te chamam de doido, de louco, né? Que a pessoa está desatualizada, porque isso é para muito tempo, né? Para talvez centenas de anos ainda, né? E estão deixando passar essa oportunidade desse entendimento, né? E aí se cumpre essa passagem aqui, ó, que o Criador ele vai enviar para a terra a fome das escrituras, né? E quando esse período chegar, aí a porta do entendimento da revelação realmente do Criador, ela vai, eu não digo que vai ser fechada completamente, mas vai ser muito difícil as pessoas chegarem a esse entendimento depois que começar, né, a contagem final dos 1335 dias, né, para a volta do Messias. Aí sim, aí nessa passagem, a partir desse momento, que as pessoas vão buscar o entendimento das escrituras, daquilo que ouviu falar, daquilo que aqueles doidos falaram na internet, né? E aí se cumpre essa passagem, né, que as pessoas irão de mar a mar e não vai encontrar, né, mais aquilo que foi apresentado para ele. Aqui no versículo 12 fala assim, ó, irão errantes de um mar até outro mar, do norte ao oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Criador e não acharão. Então tem duas coisas que eu tive entendimento. Primeiro, quando as escrituras falam sobre irão, é sempre a maioria e nunca a minoria. Então quando fala irão de um mar a mar, então o entendimento que eu tinha quando estava dentro do sistema religioso é que as pessoas iam pegar o avião em um lugar e ia para qualquer lugar do mundo buscando o entendimento das escrituras, ou ia de barco, de carro, deslocando do meio possível, né, para chegarmos a entendimento. Só que isso não corresponde com aquilo que nós sabemos que vai acontecer mais ou menos, né? Nós nunca sabemos a verdade, mas nós temos a noção mais ou menos do que vai acontecer. Então, primeira coisa, para as pessoas ter livre acesso, para conseguir cumprir essa passagem aqui de ir de mar a mar, primeiro tem que ser chipado. Tem que estar com microchip para só aí ter acesso de país a país, né? Aí sim, ele terá acesso de um lado ao outro. Logo, essas pessoas que têm o chip não vão se preocupar em conhecer a escritura. Então, quem vão se preocupar em conhecer a escritura é aqueles que não vão aceitar o chip, porque sabe que é o sinal da besta e logo não vão aceitar. Aí sim, aí vai começar a procurar o entendimento da palavra, que já vai ser tarde demais, né? Então, quando fala que vão de mar a mar, do Oriente, vai do Norte ao Oriente, então qual é o entendimento que eu tive dessa passagem? Então, esse deslocar é através da internet. Então, hoje, através da internet, você tem, com um simples clique, né, do computador, do rato, né, do computador, você tem acesso a qualquer lugar do mundo, em qualquer idioma, né, e tem a tradução para o seu idioma nativo imediatamente. Então, é nesse aspecto que eu tive entendimento aqui, que irão de mar a mar, do Oriente ao Ocidente, buscando a verdade não encontrarão. E então, quando a pessoa então se dispuser a conhecer realmente aquilo que as escrituras nos mostra, já vai ser tarde demais, né? Os canais dos irmãos que estão anunciando a verdade vão ser todos excluídos, né? E aí se cumpre essa passagem, né? Que correrão por toda parte buscando o conhecimento, buscando a revelação, buscando aquilo que o Pai tem colocado à nossa disposição hoje, só que será tarde demais, né? Então, aquele entendimento que eu queria falar, né, com vocês era esse, né? E o cumprimento dessa passagem, né, segundo o meu ponto de vista, segundo o meu entendimento, né, é através da tecnologia que as pessoas irão de mar a mar, né? Que as pessoas correrão por toda a paz buscando as escrituras e não encontrarão, né? Então, hoje, né, eu tive o acesso, né, a essas revelações do Criador, né, as revelações do Pai, né, através da internet, né? Foi através da internet que o Pai me abriu o entendimento e me possibilitou, né, a saída do sistema religioso, né? Então hoje eu encontro duas formas, né, básicas para que isso ocorra com os homens, né? Então a primeira, né, é mano a mano, né? É boca a boca, né? Então você chega numa pessoa, né, e conversar com ela, né, falar sobre a escritura, né, e o pai trabalha, né,
e dar um entendimento para essa pessoa. E a outra forma que eu encontrei para que as escrituras, a verdadeira escritura seja anunciada também é através da internet. Então as duas formas que o Pai nos deixou, né, que eu tive entendimento que o Pai nos deixou para entendermos as suas revelações com relação às escrituras, as duas são difíceis, né? Porque uma pessoa que está dentro do sistema religioso, né, dificilmente vai te abrir o coração assim imediatamente para aceitar aquilo que você está falando, sem primeiro questionar infinitas vezes, né? Então é difícil você de boca a boca, né, conseguir falar com as pessoas se a pessoa realmente não for um excluído do Pai, né? Não adianta. Você fala, não, o seu entendimento, né? A sua força, a sua vontade é abrir o coração dela, colocar lá no coração dela as escrituras, mas isso não adianta. Isso é o Pai que faz. E se o Pai não fizer isso, nós cumprimos nossa parte, falamos, anunciamos, mas se as pessoas não for um trabalho do Pai, elas não entendem. Ora bem, a segunda forma, né, que eu encontrei para que o Pai está usando para a revelação das suas escrituras, né, é através da internet. E através da internet é outra complicação para as pessoas aceitarem a verdadeira revelação do Criador, né? Por quê? Porque tem uma passagem lá em Mateus, né, e outros livros do Novo Testamento principalmente, né, que fala que o Criador, né, ele ocultou as coisas santas, né, aos grandes entendidos dessa terra e as revelou aos pequeninos, né, aquelas pessoas que não são ninguém. Então, quem são esses grandes da terra? Quem são esses ricos da terra? Então, são os líderes espirituais das religiões, pastores, padres, bispos, pai de santo, todo tipo de líder religioso são os grandes dessa terra, são os doutores dessa terra, são os PhD dessa terra, né? E de forma que quando a pessoa quer saber sobre determinado assunto espiritual, eles recorrem a esses homens, né? Quer seja pessoalmente, quer seja via internet. Vai lá e clica lá e tal, e segue o que esses homens falam. Só que o Criador fala que ele não revelou, ele ocultou, ele ocultou as coisas espirituais desses grandes da terra e as revelou aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Então são as pessoas que tem aí na internet, que estão anunciando as verdades das escrituras. E aqui chega a complicação. Por quê? Porque quem está com a verdade das escrituras, a verdade do Pai, normalmente é analfabeto, ou não fala bem, ou não tem uma boa dicção. Então as pessoas, quando clicam num canal desse, né, dos irmãos, né, que vê que a pessoa é analfabeta, imediatamente elas descredibiliza as pessoas, ou o que as pessoas estão falando. Por quê? Por ser analfabeto, por ser de classe humilde, né? E desconsiderando que o Criador fala que ele ocultou, foi o Criador que ocultou aos grandes entendidos e as revelou aos pequenos. Então, quero deixar aqui então o conselho, né, para que as pessoas que se interessam em conhecer realmente a verdade das Escrituras, em conhecer realmente a vontade do Pai, do Criador, né, é que vai para a internet, mas deixa de lado preconceito, deixa de lado os erros que as pessoas cometem ao falarem. Se as pessoas têm uma má dicção, não interessa. O que é importante é o que a pessoa está transmitindo, o que a pessoa está falando através das escrituras. Então só assim, né, é que as pessoas terão a revelação do Criador. Só assim é que as pessoas terão a revelação do Pai. Então nós estamos ainda na altura ainda, né? Nós estamos indo com as portas da salvação abertas, né? Basta a pessoa colocar no seu coração, né, que quer realmente conhecer a verdade das Escrituras, quer realmente conhecer o que o Pai quer, qual a vontade do Pai. O Pai então abre, o Pai envia pessoas, o Pai envia meios para que isso ocorra, mas as pessoas têm que abrir o coração para isso, né? Foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu comecei a ouvir, né, sobre templos, sobre pastores, sobre as coisas que hoje eu conheço que está tudo errado,
eu me dispus, né? Eu abri meu coração para realmente o pai falar comigo, ó, isso é certo e isso é errado. Então eu estudei tudo para que o pai, né, me direcionasse o que era certo e errado, né? Então a partir desse entendimento é que eu consegui sair do sistema religioso, né, e não voltar mais, né? Quando eu saí do sistema religioso, já tem 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, eu saí de um e já recebi o convite para entrar em outro, né? Mas conforme o Criador, né, me abriu meu entendimento, abriu minha mente para entender realmente o propósito dele, que o sistema religioso está errado, está completamente errado, que pastor só há um, só aquele que deu a vida para as ovelhas. Então só assim, só com esse antídoto é que o pai tirou de um e não me deixou entrar em outro. Então, era isso que eu queria comentar com vocês, né? E deixe um comentário aí, né, para que nós venhamos trocar, né, conhecimento, trocar entendimento, né? E que eu possa aí ver onde eu posso estar errado no meu entendimento, né? E a gente chegar no consenso, tá bem? Valeu!